Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa confusão aí de Curitiba Atlético Paranaense com a Federação Paranaense de Futebol e a Rede Globo. Tá, mas o que isso tem a ver com o Cruzeiro? Tem muita coisa, tá? Acompanhe o vídeo aí que vocês vão entender mais ou menos onde que o Cruzeiro pode entrar nisso e a importância que esse veículo aqui que eu tô falando com vocês do YouTube tem nessa história, beleza? Roda a vinheta aí, então vamos pro vídeo. Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. Bom galera, de início vou contextualizar então, por caso você não esteja por dentro da situação. O Atlético Paranaense e o Curitiba não aceitaram a proposta da TV Globo para vender os direitos de transmissão do Campeonato Paranaense. Acharam que o valor era muito baixo, não aceitaram a proposta, então até agora a Globo não está transmitindo nenhum jogo dessas duas equipes. E essa coisa de aceitar ou não a proposta é um direito do clube, assim como a TV tem o direito de oferecer o que ela considera justo pagar pelo campeonato. Não houve acordo, essa é a única coisa que a gente tem que entender, não houve acordo, portanto não existe nenhum vínculo de Atlético Paranaense ou Curitiba com a Rede Globo para transmitir o Campeonato Paranaense. Os clubes então se juntaram e resolveram fazer a transmissão desse jogo, que seria o Atletiba de ontem, dia 19 de fevereiro, resolveram fazer a transmissão desse jogo pela internet, através do canal do YouTube de cada clube e dos seus respectivos Facebooks. Então, assim, contrataram uma agência, uma produtora para fazer os vídeos e iria então fazer a transmissão do jogo normalmente. Então arrumaram comentarista, narrador, repórter, tudo para fazer uma cobertura normal do jogo, só que não era pela TV convencional. A Federação Paranaense então impediu que o jogo acontecesse, mandou uma ordem para o árbitro da partida que não fosse autorizado o início da partida enquanto houvessem as câmeras para fazer essa transmissão. Depois de todo o imbróglio que está rolando desde ontem, eles vieram falando que o problema era que tinham 12 funcionários não credenciados que quiseram trabalhar na partida e tal. Pelo que deu para entender, esses 12 profissionais seriam pessoas que foram trabalhar para fazer essa cobertura via YouTube e tudo mais. Aí a federação resolveu usar essa versão assim, que não convenceu ninguém, porque o pessoal tentou fazer o credenciamento antes, a profissional que faz o credenciamento estava no estádio, mas a federação não quis fazer essa liberação e aí veio toda a situação envolvendo a Rede Globo. O que a gente chegou à conclusão? Os outros 10 clubes do campeonato venderam os direitos de transmissão para a Globo. Então esses 10 clubes têm o acordo, mas o Campeonato Paranaense, que é um produto da Federação Paranaense de Futebol, não tem a totalidade dos direitos de venda porque não tem Curitiba e Atlético, que são os dois maiores clubes do estado. Enfim, ficou esse imbróglio, o pessoal se recusou a tirar as câmeras, a federação se recusou a deixar o jogo acontecer com elas, no final das contas não teve jogo. Quer dizer, você tira milhares de pessoas de casa para assistir uma partida, ninguém fala nada, a federação não se manifestou antes do jogo falando que não ia poder ter o jogo. Chegou na hora, tudo pronto para jogar, não permitiram a realização da partida. Aí essa versão de que o problema era o credenciamento, ela cai por terra quando você vê os áudios que vazaram ali, a conversa também, entre a arbitragem e os dirigentes dos clubes. Que o cara falou claramente que os direitos de transmissão não foram vendidos para nenhuma emissora, muito menos para o YouTube. Portanto, o problema eram justamente as câmeras, Aí depois, como viram que o negócio azedou e que a medida da Federação Paranaense foi ilegal do ponto de vista jurídico, aí estão tentando passar um pano e arrumar uma desculpa, mas a verdade é que o negócio pegou muito mal, os caras agiram contra a lei e os clubes estão no direito deles, eles não são obrigados a aceitar a merreca. Para vocês terem ideia, a maior parte dos clubes do Campeonato Carioca recebe mais do que os times do Paranaense, Curitiba e Atlético. A Globo ofereceu 2 milhões de reais para cada um para ter os direitos de transmitir os jogos do estadual. O Boa Vista do Rio, que é um time completamente inexpressivo, recebe 4 milhões de reais da mesma Rede Globo. Aí, é claro, o problema não é o Boa Vista receber 4 milhões. O problema é a falta de paridade. Um time de primeira divisão receber 2 milhões.
Veio a informação do pessoal da ESPN, mais especificamente lá do Jorge Nicola, no bate-bola, de que o Vitória e o Bahia recebem R$850 mil pela transmissão de todo o Campeonato Baiano lá na Bahia. 850 mil cada um. Cruzeiro e Atlético recebem 12 milhões de reais cada um pela transmissão do Campeonato Mineiro. É um valor considerado ok se a gente analisar a diferença para esses outros, né? Minas Gerais tem um dos estaduais mais fortes do país, acreditem ou não, é um dos mais fortes. Mas assim, os grandes cariocas recebem 15 milhões e os grandes paulistas recebem 20 milhões. Se você analisa que eles pagam 24 milhões apenas para Cruzeiro e Atlético, né, para ter um estadual, e para os 4 de São Paulo eles pagam 80 milhões, 20 para cada um dos grandes, a gente vê que tem uma diferença grande aí, cara, sabe? Assim, um campeonato vale 24 milhões, o outro vale 80. Tudo bem, tem 2 clubes grandes a mais e o Paulistão é mais forte que o Mineiro, isso é óbvio. Mas vocês não acham que está uma distribuição meio errada? Não seria o ideal se todo mundo tem que jogar estadual, todo mundo receber dentro de um mesmo parâmetro? Por exemplo, se for 20 milhões, que todos recebessem entre 15 e 20 milhões assim, não seria uma coisa mais justa? Mas futebol não tem nada a ver com justiça, a gente sabe muito bem disso. O futebol é oportunidade, é competência, é malandragem, enfim. Só sei que no final das contas a decisão da Federação Paranaense é ilegal e os torcedores que foram lesados indo ao jogo e não podendo assistir a partida devem entrar na justiça. Acho que os clubes podem entrar, todo mundo tem que entrar contra a federação, cara, entendeu? Porque foi uma decisão arbitrária, irregular e assim, e a partir do momento que o clube ele não vendeu o direito de transmissão, se ele quiser botar o vídeo no YouTube é o direito dele. Qual é o problema dele transmitir pelo YouTube? O YouTube, não sei se vocês perceberam, mas o YouTube cada vez mais vai crescendo e vai tomando o papel da televisão. Eu digo isso por mim, eu assisto pouquíssima coisa na televisão hoje e assisto muito mais coisa no YouTube, sabe? É YouTube, é Netflix, a gente tem acesso a muita coisa muito melhor do que a televisão convencional, cara, que oferece coisa de baixíssima qualidade e cada vez mais se apegando aos formatos, né? Aquela coisa, é novela, é programa de fofoca, é programa de confusão, é os João Kleber da vida. A gente tem que querer mais, a gente cresce, a gente evolui, a gente tem que buscar uma coisa melhor para a nossa vida. Portanto, eu falo aqui que o Cruzeiro tem a ver com essa história, porque seria muito legal se o clube tivesse de fato um trabalho melhor nas redes sociais, especialmente no YouTube, e mais completo. É claro que o Cruzeiro tem contratos vigentes com a Rede Globo, enfim, para a transmissão dos jogos e até por mais alguns anos. Não é nisso, isso não tem como mexer, contrato assinado tem que ser cumprido. A questão é, por que o clube não faz uma cobertura melhor do dia a dia, sabe? Por exemplo, a gente aqui faz um trabalho muito mais de análise, mas não é um trabalho tanto ali de dia a dia, né? De ficar pegando notícia. Eu acho até que o departamento de comunicação do Cruzeiro não é ruim, mas eu acho que poderia sim ser bem melhorado. E assim, a gente fica devendo muito na questão de marketing, de aproximar a torcida do clube. E tem um outro fato que eu vou falar num outro vídeo que eu já vou gravar aqui, mas vai depois, que é a dificuldade que o cruzeirense tem para ir no estádio. Então o Cruzeiro ele é muito distante do cruzeirense, ele precisa se aproximar, precisa ser mais democrático, ser o nosso clube. A gente está vendo um distanciamento cada vez maior e isso é péssimo. Enquanto a gente não tem aí um modelo eficiente de distribuição da grana, né? Por exemplo, na Inglaterra a gente tem um modelo sensacional de divisão do dinheiro de TV, que ele é dividido em 3 partes. Uma parte todo mundo recebe o mesmo, outra parte vai pela colocação no campeonato e uma terceira pela audiência. Se você pega o time que mais recebe grana e o que menos recebe grana, você vê uma diferença muito pequena, não tem nenhum abismo, sabe? E assim, todo mundo recebe muita grana. A televisão na Inglaterra foi vendida há 2 anos atrás e é a maior verba, né, já paga por futebol na história. Então assim, os caras sabem vender o produto deles. Aqui no Brasil, a Rede Globo, por exemplo, ela faz muito mal o papel de vender o futebol brasileiro para o exterior. Lá na gringa ninguém vê, cara, sabe? Ninguém vê futebol brasileiro lá fora. Isso poderia ser mais explorado justamente pela TV Globo, que é um canal que tem uma veiculação mundial e que tem estrutura para isso. Mas falta olhar com mais carinho, com mais cuidado e trabalhar de forma mais eficiente nessa seara também.
Sobre a transmissão, eu espero de verdade que role esse Atletiba aí numa próxima data com a transmissão pelo YouTube e que os clubes façam mais vezes esse tipo de transmissão e que, por exemplo, se Cruzeiro e Atlético não estão satisfeitos, que qualquer time que não esteja satisfeito com a verba de TV não se sinta obrigado a assinar um acordo que não seja bom para ele, que o clube tenha essa independência e tenha a capacidade de comprar a briga mesmo, porque não dá para cobrar de time pequeno, de time menor, para comprar a briga sozinho, sabe? Atlético Paranaense e Coritiba não são times pequenos, são times grandes, podem não ser os maiores times do Brasil, mas são equipes grandes, equipes que merecem sim ser respeitadas, porque ambos já foram campeões brasileiros, estão sempre aí brigando ali, disputando Série A, e assim, e são clubes que fazem um puta trabalho bem feito, recebendo muito menos grana do que outros. Então, da mesma forma que a gente gosta da Chapecoense, né, bem antes do acidente que aconteceu ano passado, é um clube legal, porque é o pessoal que consegue trabalhar bem com pouco, é o pessoal que realmente vive pro futebol, e a gente olha e fala assim, não, aqui os caras realmente estão fazendo um trabalho sério, estão tentando se virar do jeito que dá, porque o futebol de alto nível, esse de primeira divisão, isso assim, não representa 1% do que é o futebol brasileiro. Todo mundo que já se envolveu em um clube de menor expressão sabe um pouquinho como que funciona, como que o negócio é complicado, estrutura, é salário atrasado, é o jogador que fica mais desempregado do que empregado durante o ano. Então o futebol, cara, ele deveria ser olhado com mais cuidado, porque é uma roda que poderia girar de uma forma muito melhor para todo mundo. Sobre federação estadual, minha opinião é muito simples. Elas não cumprem a obrigação, que deveria ser fomentar o futebol dentro do estado. Então, para mim, Cruzeiro e Atlético nem precisariam ser filiados à Federação Mineira, porque são clubes de uma dimensão nacional que já estão filiados à CBF. Para mim, os clubes grandes, eles deveriam trabalhar em uma escala maior, uma escala nacional, e a Federação Mineira, Paranaense, Goiana, Paulista, que seja, trabalhar dos times menores, entendeu? Para ajudar esse pessoal menor, questão de logística, organizar campeonato. E assim, Campeonato Mineiro, para mim, o grosso do Campeonato Mineiro deveria ser disputado o ano todo pelos clubes menores. E aí, nesse início de ano, a gente faz um formatinho menor, mais coeso ali, só para botar os grandes mesmo, para a gente não perder a tradição. Mas assim, os times pequenos é que dão realmente valor para o campeonato estadual. Achei muito legal a postura das diretorias aí do Coxa e do Furacão, por não ter dado o braço a torcer, não ter aceitado essa pressão. Tomara mesmo que role o jogo, que seja transmitido pelo YouTube, que isso se torne até não digo uma tradição, né? Porque a tradição vai demandar anos, mas torne uma prática comum, que os clubes parem de ser subservientes aí a um contrato que não lhe é satisfatório, só porque senão eu não vou ter patrocinador, porque eu não vou passar na televisão. Eu vi que mais de 100 mil pessoas estavam assistindo, querendo assistir o jogo, né, logados no YouTube, nos canais e tal. Pô, isso aí já mostra que os clubes têm força, sabe? Os clubes não são obrigados a viver dentro da bolha da televisão, eles têm força para sair um pouquinho disso e para negociar, eles têm força para barganhar uma coisa melhor. E tomara que eles realmente consigam isso, que a gente possa ter um trabalho mais eficiente, com os clubes recebendo de forma mais igualitária, para que todo o nosso futebol cresça. Bom, galera, por hoje é isso, tá? Esse não foi um vídeo tão cruzeirense assim, foi mais pra gente falar aí dessa situação importante que está acontecendo no futebol brasileiro. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, né? Compartilhe aí com os amigos se você concorda com essa opinião. Se você não concorda também, deixe aí nos comentários, vamos conversar, vamos falar a respeito. Demorou? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.